Existe um detalhe que quase nenhum homem percebe, até ser tarde demais. Mulheres fazem coisas muito específicas apenas por homens que elas realmente respeitam. Não é por carinho, não é por paixão. E definitivamente não é porque ele tratou bem. É respeito. E respeito muda tudo. O problema? A maioria dos homens confunde atenção com admiração. Ela responde rápido, ri das piadas, aparece de vez em quando e ele acha que está vencendo. Enquanto isso, o respeito nunca entrou na sala. Só o hábito, só a conveniência, só o por enquanto. Quando uma mulher respeita um homem, o comportamento dela muda de forma silenciosa. Não tem anúncio, não tem discurso, não tem aviso prévio. Ela simplesmente age diferente. O tom muda, as decisões mudam, o esforço muda. Até o jeito que ela fala dele quando ele não está por perto muda. E é aí que muitos homens se perdem. Porque eles tentam forçar desejo, negociar limites, comprar validação emocional, quando o jogo real sempre foi outro. Respeito não reage a esforço desesperado. Ele reage à estrutura, à calma, à coerência. Aquele tipo de presença que não pede permissão para existir. Então hoje, isso aqui não é sobre agradar mulheres, nem sobre como fazer ela gostar mais de você. É sobre entender as coisas que mulheres só fazem quando o homem à frente delas ocupa um lugar sólido, emocionalmente, psicologicamente e socialmente. E sim, alguns homens vão perceber que nunca estiveram nesse lugar, como rude, mas necessário. Aqui começa a confusão clássica. O homem recebe atenção e imediatamente conclui: ela me respeita. Não. Ela pode gostar de você e ainda assim não te levar a sério. Pode desejar você e ainda assim não confiar na sua estrutura. Pode até se apegar emocionalmente e, mesmo assim, não te enxergar como alguém sólido. Sim, tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. Como rude. Gostar é químico, é conforto, é familiaridade. É aquele sentimento morno que faz alguém ficar por perto sem muito esforço. Desejar é instintivo. É o corpo reagindo antes do cérebro pedir autorização. Agora, respeito? Respeito é outra conversa. Respeito é cognitivo, é avaliativo, é silencioso. Ele não aparece em elogios exagerados nem em declarações emocionais. Ele aparece em decisões. Quando uma mulher respeita um homem, ela não só sente algo por ele, ela se orienta por ele. O comportamento dela muda porque o sistema interno dela reconhece estrutura. Não é submissão, não é idolatria, é reconhecimento. É o cérebro dizendo: ok, aqui tem consistência. E é justamente aí que muitos homens tropeçam. Eles interpretam sinais errados como provas de respeito. Ela manda mensagem primeiro? Pode ser tédio. Ela aceita sair várias vezes? Pode ser conveniência. Ela se abre emocionalmente? Pode ser carência. Nada disso, isoladamente, significa respeito. Na verdade, muitas vezes é o oposto. Quanto menos respeito, mais instabilidade emocional aparece. O respeito feminino não é barulhento. Ele não implora. Ele não dramatiza. Ele não testa o tempo todo. Quando está presente, a mulher não precisa provar nada para si mesma. O sistema nervoso dela relaxa. E quando isso acontece, o comportamento dela fica mais econômico. Menos joguinhos, menos caos, menos tentativa de controle. Agora, quando o respeito não existe, a mulher entra em modo auditoria. Ela observa, ela questiona, ela cutuca, ela testa limites básicos. Não porque é difícil,
mas porque o cérebro dela ainda não classificou o homem como previsível. O problema é que muitos homens acham isso excitante. Confundem instabilidade com intensidade, como não ideal. Outro erro comum: achar que esforço gera respeito. Não gera. Pode gerar gratidão, culpa, apego emocional, mas respeito não nasce de excesso de entrega. Pelo contrário, quando um homem se dobra demais, explica demais, justifica demais, o cérebro feminino registra insegurança estrutural. E insegurança não sustenta respeito, só prolonga a confusão. Respeito aparece quando o homem age como alguém que já se respeita, quando ele não negocia identidade, quando ele não entra em modo performance, quando ele não tenta convencer ninguém do próprio valor. Ele simplesmente ocupa espaço. E o espaço permanece estável mesmo sob pressão. Então, antes de perguntar, ela gosta de mim? A pergunta real deveria ser outra. Ela ajusta o comportamento dela quando está comigo? Porque mulheres não ajustam comportamento por desejo. Elas ajustam por respeito. E quando esse ajuste não acontece, sim, má notícia para o ego. Quando uma mulher realmente respeita um homem, algo muito específico acontece. Ela para de tentar moldá-lo. O tom dela muda, a postura muda, o jeito de discordar muda. Não porque ela ficou mais boazinha, mas porque o cérebro dela entende que aquele homem já tem estrutura própria. E estrutura não se mexe à força, ela se respeita. Agora, compare isso com o cenário oposto. Quando não há respeito, a mulher entra em modo correção. Ela sugere, insiste, pressiona, ajuda, reorganiza. Tudo vem disfarçado de cuidado, mas o fundo é simples. O sistema interno dela não confia na liderança emocional daquele homem. Então, ela assume o volante, como rude e cansativo. Homens costumam interpretar isso como um interesse profundo. Ela quer me melhorar. Não, ela quer reduzir a própria ansiedade. Porque quando um homem parece indeciso, inconsistente ou excessivamente reativo, o sistema nervoso feminino entra em alerta. E quando isso acontece, ela tenta controlar o ambiente para se sentir segura, inclusive controlando você. Respeito funciona diferente. Quando ele existe, a mulher se autorregula. Ela escolhe melhor as palavras, evita certos comportamentos, ajusta limites sozinha. Não porque tem medo de perder o homem, mas porque reconhece valor ali. É o mesmo motivo pelo qual você não fala qualquer coisa com alguém que você admira profissionalmente. O respeito cria filtro. E aqui entra um detalhe psicológico importante. Mulheres não se adaptam a homens frágeis emocionalmente. Elas se adaptam a homens estáveis. Fragilidade exige cuidado constante. Estabilidade permite relaxamento. E relaxamento é o terreno onde o respeito cresce. Quando uma mulher começa a corrigir excessivamente um homem, isso é um sinal claro de que ela se sente acima, não ao lado. E uma relação onde alguém se sente acima vira, cedo ou tarde, um campo de ressentimento. Ela perde atração, ele perde identidade, como não ideal. Outro ponto que os homens erram: achar que discutir limites, negociar cada decisão ou explicar demais vai gerar entendimento. Na prática, isso sinaliza dúvida interna. E dúvida interna convida a interferência externa. Quanto mais um homem pede validação para suas escolhas, mais a mulher se sente autorizada a interferir nelas. Quando há respeito, não há pedagogia emocional. Ela não tenta ensinar o homem a ser homem. Ela observa, avalia e decide se permanece. Simples. O ajuste vem dela, não dele. O comportamento muda porque a percepção muda. E atenção,
Isso não significa silêncio passivo. Mulheres respeitam homens com quem podem discordar, sem precisar dominar. O conflito existe, mas não vira guerra, não vira teatro, não vira chantagem emocional, porque o respeito mantém o eixo. Então, se uma mulher constantemente tenta te moldar, te corrigir, te guiar emocionalmente, não é conexão profunda, é desconfiança estrutural. E confiança, quando falta, nunca vira respeito. Aqui está um dos sinais mais claros e mais ignorados de respeito real. Não acontece na sua frente. Não vem em forma de elogio direto. E quase nenhum homem presta atenção. Quando uma mulher respeita um homem, ela cuida da imagem dele nos ambientes onde ele não pode se defender. Simples assim. Mulheres falam. Entre amigas, colegas, família. Isso não é vilania, é processamento social. A diferença está no como. Quando o homem não é respeitado, ele vira material. Piada disfarçada, relato exagerado, exposição travestida de desabafo. Ela conta detalhes que deveriam ficar privados porque, internamente, aquele homem já foi rebaixado de posição. Como rude. Quando há respeito, o filtro entra em ação. Ela não expõe fragilidades dele para entretenimento alheio. Não transforma conflitos íntimos em conversa de grupo. Não constrói narrativa onde ele aparece confuso, fraco ou ridículo. Mesmo quando há problemas, ela fala com cuidado. Às vezes muda o assunto, às vezes encerra a conversa. Porque a reputação dele importa. E isso não tem nada a ver com o medo de perder o homem. Tem a ver com o status percebido. Psicologia social pura. Pessoas protegem aquilo que valorizam. Ninguém protege algo que considera descartável. Quando o respeito existe, o homem passa a ser representado como alguém sólido, mesmo quando ausente. Agora, observe o padrão oposto. Quando a mulher constantemente relata falhas, inseguranças, erros e momentos vulneráveis do homem para terceiros, isso é um vazamento de respeito. Ela não está só falando. Ela está reorganizando a hierarquia emocional, colocando o homem abaixo do grupo. E uma vez que isso acontece, a atração começa a evaporar silenciosamente. Outro detalhe importante. Mulheres respeitam homens que não precisam ser defendidos o tempo todo. Mas, paradoxalmente, quando respeitam, elas defendem mesmo assim. Não de forma barulhenta, de forma estratégica. Um comentário sutil, uma correção discreta, não é bem assim, no momento certo. E pronto, a imagem permanece intacta. Homens costumam achar que respeito vem de demonstrações públicas de afeto. Fotos, declarações, status. Errado. Isso pode vir de apego, vaidade ou necessidade de validação social. Respeito aparece na ausência. No que é dito quando você não está ali para ouvir. E aqui vai a parte que dói um pouco. Se você já percebeu que a mulher com quem se envolve costuma rir de você com outras pessoas, expor suas falhas ou usar sua vulnerabilidade como entretenimento, sim, isso já passou do ponto de alerta. Respeito não faz barulho, mas a falta dele sempre deixa rastro. Testes acontecem quando há dúvida. Simples assim. Quando uma mulher testa um homem o tempo todo, não é brincadeira, não é charme, não é personalidade forte. É o sistema nervoso dela tentando descobrir se aquele homem é previsível o suficiente para não virar um problema depois. Como rude, mas extremamente comum. Quando o respeito existe, os testes diminuem drasticamente. Não desaparecem por magia, mas perdem intensidade. Ela não precisa provocar reações, criar mini-dramas ou empurrar limites óbvios só para ver o que acontece.
porque internamente ela já classificou o homem como alguém que sabe se conduzir. E quando essa classificação acontece, o corpo relaxa. Homens erram ao interpretar testes como interesse profundo. Ela me provoca porque se importa. Não necessariamente. Muitas vezes, ela provoca porque ainda não confia. O cérebro feminino funciona por avaliação contínua. Ele observa a resposta emocional, capacidade de manter eixo, coerência entre discurso e ação. Se o homem falha, os testes aumentam. Se ele se mantém estável, eles perdem função. Testes de limites básicos são simples. Atrasos repetidos para ver se você reage. Pequenas desconsiderações disfarçadas de brincadeira. Mudanças de plano de última hora. Comentários ambíguos para medir ciúme. Tudo isso não é aleatório. É coleta de dados emocional. E quanto mais o homem reage de forma impulsiva, defensiva ou carente, mais dados negativos ele entrega. Como não ideal. Agora, quando uma mulher respeita um homem, ela não precisa fazer isso. Ela já confia na previsibilidade dele. Não no sentido de tédio, mas no sentido de segurança. Ela sabe o que esperar, sabe onde pisa. E isso reduz drasticamente a necessidade de provocar. Aqui entra um conceito importante. Homens calmos reduzem ansiedade feminina. Não por serem passivos, mas por serem centrados. Quando um homem não entra em montanha-russa emocional, o cérebro feminino entende que não precisa apertar botões para testar reações. O ambiente fica mais estável. Outro erro comum dos homens é tentar passar nos testes conscientemente. Responder frases decoradas, agir como se estivesse em um manual de sedução. Isso só piora. Testes não avaliam frases, avaliam o estado interno. Se o homem está tentando demais, o teste falha automaticamente. Respeito se constrói quando o homem responde com presença, não com performance. Quando ele não perde compostura, quando ele não tenta provar nada, quando ele não reage como se cada situação fosse decisiva, porque para ele não é. Então, se você percebe que uma mulher para de te provocar gratuitamente, para de te testar em coisas básicas, para de criar pequenas fricções sem motivo, isso não é desinteresse, é confiança instalada. E confiança, quando se mantém, vira respeito sustentado. Esse ponto confunde muitos homens, porque vai contra tudo o que eles ouviram. Quando uma mulher realmente respeita um homem, ela não tenta correr emocionalmente. Ela não força intimidade. Não pressiona por definição imediata. Não cria urgência artificial. Pelo contrário, ela desacelera. E isso é um sinal excelente. Quando não há respeito, a pressa aparece. Mensagens longas demais, cedo demais. Discussões profundas, sem base sólida. Dramas antecipados. Declarações emocionais que parecem intensas, mas são vazias de estrutura. É o apego tentando se firmar antes que a realidade atrapalhe. Como não ideal. Respeito não precisa correr porque não sente ameaça. O sistema interno da mulher não está desesperado para garantir espaço. Ela não tem medo de perder o homem porque percebe que ele não está escorregando emocionalmente. Então, o ritmo cai. As interações ficam mais espaçadas, porém mais consistentes. Menos emoção caótica, mais presença real. Aqui entra a neurobiologia. Ansiedade acelera. Segurança desacelera. Quando uma mulher sente que precisa prender um homem, o ritmo dispara. Quando ela respeita, o corpo dela entra em modo de observação tranquila. Ela deixa o tempo trabalhar. E tempo só trabalha a favor de quem tem estrutura. Homens frequentemente interpretam essa desaceleração como perda de interesse. Ela não está tão intensa quanto antes. Sim,
porque agora ela não precisa ser. A intensidade inicial, muitas vezes, é só insegurança mascarada de paixão. Quando o respeito se instala, a emoção não some, ela se organiza. Outro erro clássico é o homem tentar compensar essa desaceleração aumentando o investimento emocional. Mais mensagens, mais explicações, mais disponibilidade. Péssima leitura. Isso cria assimetria. E a assimetria emocional destrói respeito. Quando um homem acelera enquanto a mulher desacelera, o eixo se perde. E o cérebro feminino registra desequilíbrio. Respeito gosta de ritmo próprio. Conversas que não precisam terminar em validação. Silêncios que não causam pânico. Encontros que não parecem entrevistas emocionais. Tudo isso sinaliza maturidade relacional. E maturidade é extremamente respeitável. Quando uma mulher desacelera com você, ela está dizendo, sem palavras, não preciso te conquistar, nem me proteger de você. Ela está confortável no tempo. E conforto no tempo só acontece quando o homem não parece emocionalmente volátil. Então, da próxima vez que o ritmo cair, não entre em modo correção. Não tente reacender artificialmente algo que não apagou. Se mantenha estável. Continue consistente. Porque quando o respeito é real, a desaceleração não é afastamento, é assentamento. E isso muda completamente o jogo. Então, resumindo, mulheres só fazem certas coisas por homens que elas realmente respeitam. Elas ajustam o comportamento delas, protegem sua imagem, desaceleram a dinâmica emocional, aceitam limites sem drama e investem energia prática, não só palavras. Tudo isso acontece silenciosamente, sem anúncio, sem teatro, sem necessidade de prova. O respeito feminino não se compra, não se exige e, definitivamente, não nasce de esforço desesperado. Ele surge como efeito colateral natural de consistência, presença e estabilidade masculina. Se você quer ganhar respeito e não só atenção, precisa olhar para dentro, manter seu eixo, responder com calma, respeitar seus próprios limites e permitir que o tempo e a consistência falem por você. Mulheres respeitam homens que não precisam provar nada, que não correm atrás de validação e que permanecem firmes mesmo quando testados. O resto é apenas distração emocional. Comente aqui suas experiências. Compartilhe situações em que percebeu respeito ou falta dele. E eu vou responder. E não se esqueça, curta, compartilhe e, mais importante, inscreva-se no canal para não perder nenhum insight direto da perspectiva feminina que vai mudar a forma como você se comporta nos relacionamentos.